Você já se sentiu pequeno demais para o tamanho do mundo? Já teve a sensação de que, por mais que tentasse, sempre havia algo dentro de você dizendo não é o suficiente? Pois é, talvez o maior inimigo que você enfrente hoje não esteja fora. Talvez ele viva aí dentro, silencioso, disfarçado, te convencendo todos os dias a se esconder. E o mais curioso é que você nem percebe mais. Você aprendeu a sorrir quando quer chorar. Aprendeu a concordar quando quer gritar. Aprendeu a se calar quando o seu coração pede para falar. E aos poucos foi construindo uma parede invisível entre quem você é e o que o mundo vê. Mas essa parede não te protege, ela te aprisiona. A verdade é que existe um você aí dentro que está sufocando. Um você que quer ser visto, ouvido, compreendido. Mas por medo você o esconde. E quanto mais se esconde, mais distante de si mesmo você fica. Você lembra de quando era criança? De quando falava sem medo, ria alto, sonhava grande? De quando não se preocupava com o que os outros iam pensar? Com o tempo, te ensinaram a se conter. Te ensinaram que ser você podia incomodar. E você acreditou. Então, começou a se moldar, a encaixar suas bordas nas expectativas dos outros, a reduzir seus sonhos para caber em espaços pequenos, a apagar suas cores para não chamar atenção. E hoje, talvez você olhe no espelho e nem se reconheça mais, porque o reflexo mostra um rosto cansado, um corpo que se move, mas uma alma que parou. Parou de lutar, de tentar, de acreditar. Você vive tentando agradar todo mundo, mas no fundo, sabe. Não importa o quanto se esforce, sempre vai ter alguém dizendo que não é suficiente. E por causa disso, você vai se encolhendo um pouco mais a cada dia, como se tivesse medo de ocupar o espaço que é seu por direito. Mas eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. Você não foi feito para se esconder. Você não nasceu para viver se diminuindo para caber nos moldes de ninguém. O mundo precisa ver quem você é, não a versão que aprendeu a fingir. E enquanto você se esconde, o mundo perde a chance de ser tocado pela sua verdade. Talvez você ache que se proteger é o mais seguro, mas a segurança do esconderijo cobra um preço alto. Ela te rouba a vida. Porque viver se escondendo não é viver, é sobreviver. Você já percebeu o quanto isso cansa? Cansa se segurar o tempo todo, se vigiar, se editar para parecer aceitável. Cansa carregar máscaras que pesam mais a cada dia. Cansa olhar para dentro e ver uma fogueira apagada. E o pior é que, com o tempo, a gente se acostuma. Se acostuma com o vazio, com a falta de brilho, com a ideia de que é assim mesmo, mas não é. Existe um mundo dentro de você pedindo para ser mostrado. Um talento escondido, uma palavra engasgada, uma coragem esquecida. E ela tá aí, te esperando. Esperando o momento em que você finalmente vai decidir parar de fugir de si mesmo. Sabe, às vezes o medo se disfarça de prudência. E a covardia se veste de humildade. Você diz para si mesmo, não quero aparecer. Não quero incomodar, não quero parecer vaidoso. Mas no fundo o que existe é medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser criticado. Medo de ser diferente. E é esse medo que te impede de florescer. Você se esconde atrás da ideia de que não é o momento certo. Mas o momento certo nunca vai chegar se você continuar esperando que ele apareça. O momento certo é agora. Você não pode continuar sendo espectador da própria vida. Não pode continuar vivendo pelos olhos dos outros, medindo cada passo para não desagradar. Porque no fim, quem vai viver as consequências das suas escolhas é você, não eles. E olha, a vida passa depressa demais. Um dia você pisca e os anos se foram. E percebe que ficou tanto tempo tentando ser o que os outros queriam, que esqueceu de ser quem você era. Você tem se escondido atrás de desculpas, atrás de medos, atrás de um depois que nunca chega. Mas a verdade é que o mundo precisa da sua luz agora.
Não quando você for perfeito, não quando estiver preparado, mas agora, com todas as suas imperfeições, suas dúvidas e cicatrizes. Porque é justamente isso que te torna real. E o real é o que conecta, o que toca, o que transforma. Sabe aquele vazio que você sente? Aquela sensação de que falta algo, mesmo quando parece que tudo está no lugar? É o seu eu verdadeiro pedindo para sair. É a sua essência pedindo para respirar. Você se escondeu por tanto tempo que esqueceu o som da sua própria voz. Mas ela está aí, esperando ser ouvida de novo. Você não precisa ser extraordinário para ser visto. Não precisa ter todas as respostas para começar. Você só precisa ser honesto consigo mesmo. Mostrar o que sente, o que pensa, o que acredita. Ser você, sem filtro, sem medo, sem máscara. Porque na autenticidade mora a força. E quando você se permite ser quem é, algo muda. As coisas se alinham. As pessoas certas se aproximam. A vida começa a fluir. Mas enquanto continuar se escondendo, nada vai mudar. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, mas se continuar escondendo quem é, vai carregar o mesmo vazio para onde for. E sabe o que é o mais triste? Você não vai ser odiado pelo que é. Vai ser esquecido pelo que não teve coragem de mostrar. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo de não ser bom o suficiente? Quantas vezes deixou de falar algo importante por medo do julgamento? Quantas vezes apagou seu brilho para não incomodar quem estava ao seu lado? E no fim, o que ganhou com isso? Nada. Porque quem realmente importa não quer uma versão moldada de você. Quer o real. As pessoas se conectam com a verdade. E a sua verdade pode ser o que alguém precisa ouvir para não desistir. Mas para isso você precisa parar de se esconder. Para de pedir permissão para existir. Para de se desculpar por ser quem é. Para de se encolher para caber. Você não é pequeno. Você só aprendeu a se ver assim. A partir de agora, olhe para si com mais coragem. Encare suas sombras, sim, mas não para se envergonhar delas, e sim para compreendê-las. Porque até o que você chama de fraqueza guarda um poder escondido. Até as partes que você rejeita em si podem se tornar luz quando você as aceita. A liberdade começa no momento em que você decide não se esconder mais. Quando você entende que a opinião dos outros não paga o preço da sua paz. Quando percebe que ser verdadeiro é o único caminho possível para viver em plenitude. E se hoje, por dentro, algo te diz que já não dá mais para continuar assim, ouça. Esse é o seu eu verdadeiro batendo a porta, pedindo para sair do escuro. Não espere mais um ano, mais uma fase, mais um sinal. O mundo não precisa de versões perfeitas. Precisa de pessoas inteiras. E ser inteiro é isso, é se permitir ser quem é, mesmo que doa, mesmo que nem todo mundo entenda. Você pode continuar se escondendo, claro. Pode continuar fingindo que tá tudo bem, que não sente, que não liga. Mas no fundo, você sabe. Essa não é a vida que você quer viver. Então pare, respire e olhe para si com verdade. Você é suficiente. Você é capaz. Você é digno de ser visto. Não tem nada de errado em ser sensível, em sentir e em errar. O erro te ensina. A dor te molda. E o medo é só um sinal de que você está prestes a sair do esconderijo. A coragem não é a ausência de medo. É agir apesar dele. É caminhar mesmo tremendo. É dizer eu vou quando tudo em você quer ficar. E é isso que vai mudar sua vida. O primeiro passo, a primeira escolha, o primeiro basta. Porque no momento em que você decide ser quem é, sem pedir desculpas, algo se liberta dentro de você. Um peso cai. A alma respira. E o mundo, finalmente, te enxerga. Você foi criado com uma identidade única. E o propósito da sua vida está diretamente ligado a isso. Não é sobre ser o melhor. É sobre ser verdadeiro. Mostre quem você é, com suas falhas, suas dores, suas marcas.
São elas que contam a sua história. São elas que fazem você ser humano. E é isso que o mundo precisa ver. Não espere que o mundo te aceite para então se mostrar. Se mostre, e o mundo certo vai te aceitar. A vida é curta demais para viver se escondendo atrás de um personagem. Chega de fingir, chega de se esconder. Mostre quem você é. E quando a dúvida vier, porque ela vai, lembre-se, o mundo não precisa que você seja perfeito. Precisa que você seja real. O medo de ser visto é o mesmo medo de viver. E viver de verdade exige coragem. A coragem de se mostrar, mesmo quando ninguém entende. A coragem de dizer, eu sou assim, e ainda se amar por isso. E talvez nesse exato momento você esteja ouvindo essa mensagem porque chegou a hora.